Olá pessoal, a gente vai tentar agora fazer essa questão da Unip 2023, que fala o seguinte: em outubro de 2022, um avião cargueiro de Boeing 747 Dreamliner perdeu uma das rodas de seu trem de pouso poucos segundos após decolagem no aeroporto de Grottaglie, na província de Taranto, na Itália. Considerando que, no momento em que a roda se desprendeu, o avião voava com uma velocidade V0 70 metros por segundo, inclinada de um ângulo θ com relação à horizontal, tal que o cosseno seja 0,8. A figura abaixo mostra a trajetória da roda desde o instante em que se soltou do avião até tocar o solo plano e horizontal. Desprezando a resistência do ar e sabendo que a roda demorou 3 segundos para tocar o solo depois que se soltou do avião, determine a distância d mostrada na figura. Bom, veja que ele deu só o valor do cosseno aqui. Ele não deu o valor do seno. Deve ter alguma explicação para isso. Mas vamos por enquanto continuar aqui. Ele diz que o que ele quer, o exercício quer, é essa distância d, que é a distância que vai, é a distância horizontal que vai do ponto inicial onde a roda se desprendeu, se soltou do avião, né, até que ela chegou no solo. Qual que é o valor dessa distância na horizontal? Bom, como ele quer na horizontal, a gente pode fazer uma análise desse movimento na sua parte horizontal. Sabemos que nessa direção o movimento ele é uniforme, porque não tem nenhuma aceleração, nenhuma força que se dá nessa direção aqui. Afinal, ele disse para desprezar a resistência do ar. Então, não temos nenhuma força na horizontal. Se fosse na vertical, nós teríamos, até porque ele desenhou o vetor aceleração da gravidade, que indica a mudança de velocidade na direção vertical. Mas como na direção horizontal não temos, a velocidade não muda e o movimento é uniforme. Podemos utilizar para encontrar essa distância, podemos utilizar que a posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, que é o sorvete, certo? Aqui eu vou passar essa posição inicial para cá, posição final menos posição inicial igual a velocidade vezes o tempo. Porque o que a gente tem aqui é a diferença entre a posição final, então, que fica aqui, se a gente traçar um eixo X aqui, essa daqui seria a posição final e aqui seria a posição inicial. E o que a gente tem é essa diferença entre a posição final e inicial, que vale d, né? Então, aqui a gente poderia substituir por essa distância d igual a velocidade, mas essa velocidade deve ser no eixo x, porque a gente tá estudando aqui na horizontal, vezes o tempo total. A distância que a gente quer encontrar. Vx a gente não tem, mas será que a gente consegue encontrar? E o tempo? O tempo ele já está bem direto aqui. Ele disse que a roda demorou 3 segundos para tocar o solo depois que soltou do avião. Então soltou aqui, demorou 2, 3 segundos até chegar aqui, né? 2, 3 segundos. E então esse tempo aqui que a bola levou para chegar até aqui, então é o mesmo tempo que a gente pode utilizar aqui na análise horizontal, porque é o tempo que ele vai desse ponto para esse ponto aqui. E ele percorreu na horizontal essa distância d que a gente está colocando aqui na fórmula. Aqui a gente já pode colocar 3 segundos. Tá? E a velocidade na horizontal, Vx? Bom, ele só me deu a velocidade na diagonal, essa daqui, ó.
está com um ângulo de θ em relação à horizontal. Se a gente desenhasse um vetor aqui, na horizontal seria V0x, que é o que a gente quer, né? Ou Vx, melhor. Não precisa falar de velocidade inicial, final. Em x, a Vx nunca muda. E se tivéssemos na vertical, aí sim, a velocidade inicial no eixo y. Inicial porque ela muda, então tem que especificar qual que é. Essa daqui vale 70 metros por segundo. Vx eu não sei, mas eu gostaria de saber. Se a gente utilizar aqui o que ele deu, cosseno de θ, o cosseno seria cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que nesse caso vale 70. Ora, ele me deu só o cosseno, porque ele já sabe que a gente tem que procurar o Vx. Ele não nos deu o seno, poderia ter nos dado, afinal, poderia ter a chance de nos confundir. Mas ele quis especificar e deu só o cosseno de θ. Então, o cosseno, ele já me disse que, nesse caso, vale 0,8. Né? Ele não me deu o valor do ângulo, porque isso pouco importa. O que mais importa nesse caso é o cosseno. Foi o que ele deu. Então, 0,8. O Vx dividido por 70. Bom, eu gosto de fazer assim, 70 vezes 0,8. E eu sei que 0,8 é 4 quintos. Afinal, se você pegar 4 e dividir por 5, vai dar 0,8. E 70 eu gosto de fazer assim, por meio de frações, porque eu posso escolher se eu quero multiplicar primeiro ou dividir primeiro. E aqui eu quero dividir primeiro. 70 dividido por 5, a gente vai encontrar o valor de 14. E aí 14 vezes 4, 14 vezes 4 vai dar 56 metros por segundo. Com um pouco de treino dá para fazer isso de cabeça. Então, 56. A distância D é 56 vezes 3. Se aqui fosse 50 vezes 3, daria 150, mas é 56, então tem 6 a mais. Esse 6 a mais, 6 vezes 3 dá 18. Então, vai ser 150 dos 50 e o 6 contribui com 18. Então, é 168 metros, porque uma unidade, né, é para distância. Essa distância aqui, que a bola percorreu na horizontal, tem valor 168 metros. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima, gente.